Olá! Quando a gente abre o livro de Salmos, qual é o nosso primeiro impulso? Geralmente é pular direto para o que parece ser o começo do poema, né? A gente passa batido por aquelas pequenas linhas de texto que vêm antes. Palavras estranhas, nomes, umas instruções musicais que não fazem muito sentido. Mas, e se eu dissesse que essas introduções, que a gente quase sempre ignora, são na verdade a chave mestra? A porta de entrada para uma compreensão muito mais rica e profunda de cada oração? E se, ao pular essas linhas, a gente estivesse perdendo a primeira e mais fundamental camada de significado que os próprios editores do Saltério quiseram nos dar? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Com base na pesquisa super detalhada do acadêmico D.G. Firth, nós vamos mergulhar fundo para desvendar o que esses títulos tão enigmáticos realmente significam. E olha, isso aqui não é só uma curiosidade acadêmica, não. É uma busca por uma leitura mais fiel, mais conectada e, por que não, mais transformadora do coração da Bíblia. Agora pensem comigo. Alguém se depara com uma frase dessas no topo de um salmo. A reação mais natural é de total perplexidade. Sigaion? O que é isso? Mictan? E essa melodia com um nome tão poético e misterioso, a pomba silenciosa dos lugares remotos? Parece um código secreto, uma linguagem de um outro mundo. E de certa forma é exatamente isso. O que seria um Sigaion? Quem era essa figura tão importante, o mestre de canto, a quem dezenas de salmos são dedicados? Por séculos, esses termos têm sido um verdadeiro desafio para tradutores e intérpretes. Mas o ponto-chave é este. Eles não estão ali por acaso, não são ruído no texto, são pistas deixadas de propósito pelos antigos compiladores para nos guiar na leitura. Eles são as peças de um quebra-cabeça que, uma vez montado, revela uma imagem muito mais completa da adoração no antigo Israel. E aqui a gente chega num ponto que é, sem exagero, absolutamente crucial para toda a nossa investigação. No texto hebraico original, naquele que foi cuidadosamente preservado pela tradição massorética e que chegou até nós, esses títulos não são comentários editoriais à parte, não são notas de rodapé. Na esmagadora maioria dos casos, eles são o versículo 1 do Salmo. Eles fazem parte do texto sagrado, são canônicos. É por isso que, como Don J. Firth aponta com muita veemência, a tendência de algumas traduções mais modernas de colocar os títulos em notas de rodapé ou de imprimir com uma letrinha menor é uma decisão editorial bem problemática. É como se estivessem, sutilmente, editando o cânone, tratando como algo secundário aquilo que os antigos escribas consideravam a primeira e fundamental palavra que o Salmo dirige a quem lê. Essa realidade nos leva direto para a tese central, que vai guiar toda a nossa análise de hoje, e que foi formulada de um jeito tão preciso pelo Firth. A interpretação de um salmo, a verdadeira interpretação, não começa naquelas palavras que as nossas Bíblias costumam numerar como o versículo 1 ou 2. Ela começa antes. Começa na leitura atenta e na reflexão sobre o título. O título e o poema, juntos, formam uma unidade que não dá para separar. Pensem no título como uma lente, um prisma. A luz do poema precisa passar por ele para revelar todo o seu espectro de cores, para mostrar sua direção, o seu contexto original. Ignorar o título é como tentar apreciar uma obra-prima no museu sem ler a plaquinha que diz o nome do artista, a época e o contexto da criação. A experiência não fica só mais pobre, ela fica, na verdade, incompleta. Ok, para a gente desvendar esse universo de um jeito bem organizado, o nosso roteiro de investigação vai seguir 4 grandes eixos, 4 grandes perguntas. Primeiro, de quem são os salmos? A gente vai explorar a questão da afiliação e das grandes coleções do Saltério. Depois, a segunda pergunta: qual o gênero do poema? Vamos decifrar as categorias literárias que os títulos nos apontam. Na terceira parte, a gente mergulha no contexto histórico e pessoal. E por fim, vamos investigar as fascinantes orientações de performance, descobrindo como é que os salmos eram de fato musicados e usados no culto. Vamos começar essa jornada! Então vamos lá, nossa primeira sessão. Se a gente imaginar o Saltério não como um livro único, mas como uma imensa biblioteca, ou talvez, uma analogia ainda melhor, uma vasta discografia que foi compilada ao longo de séculos, os títulos seriam as etiquetas. Aquelas etiquetas que nos informam a qual coleção, a qual tradição musical, a qual artista cada uma daquelas músicas pertence. E a informação que mais aparece nos títulos é justamente essa, a afiliação. E isso já nos revela de cara que o livro de Salmos não é uma obra de uma pessoa só, mas uma coleção de coleções. Um testemunho incrível da riqueza e da diversidade da fé de Israel. Olhem só para este gráfico. Ele nos dá uma visão panorâmica bem impressionante da composição do Saltério.
De cara, o que mais chama atenção é a coleção davídica, né? Com 74 salmos ligados diretamente a Davi. É, sem a menor dúvida, a maior e mais influente de todas as coleções. Logo em seguida, a gente nota a coleção do diretor, ou ao mestre de canto, com 55 salmos, o que já indica uma conexão fortíssima com o culto público do templo. Mas o ponto fundamental aqui é outro, é notar que Davi, apesar de ser a figura central, não é a única voz. Temos coleções super significativas como os Cânticos de Ascensão, que era tipo o Inário dos Peregrinos, a coleção asáfica, ligada à família do levita Asaf, e a Coratita, dos filhos de Corá. O saltério, portanto, é um grande coro, é uma sinfonia com muitas, muitas vozes. Aprofundando um pouco mais, essa tabela, que é baseada nos dados de Firth, nos revela algo muito interessante. A organização dessas coleções não foi feita de qualquer jeito. Existe uma arquitetura, um trabalho editorial no saltério. A coleção davídica, por exemplo, é a espinha dorsal dos livros I, II e V. Já as coleções asáfica e coratita estão super concentradas nos livros 2 e 3. E essa concentração nos livros 2 e 3 é especialmente curiosa, porque essa seção é o que os estudiosos chamam de saltério eloísta. Por quê? Porque nesses salmos, o nome divino Elohim é usado com muito mais frequência do que o nome da aliança, YHWH. Isso sugere que as coleções de Asaf e Corá talvez tenham sido preservadas e agitadas por círculos teológicos que tinham as suas próprias ênfases. A organização do saltério, por si só, já começa a nos contar uma história. Agora sim, a gente chega no coração do debate desta sessão. O que exatamente significa o termo hebraico Ledawit, que tradicionalmente a gente traduz como de Davi ou um salmo de Davi? A resposta parece óbvia, né? É de Davi. Mas na língua hebraica as coisas raramente são tão simples. Essa preposição pequenininha, le, é uma das palavras mais flexíveis de todo o idioma. Ela pode sim indicar a autoria de, mas o seu campo de significado é gigantesco. Pode significar para, dedicado a, pertencente a, sobre, a respeito de ou até mesmo no estilo de. Portanto, a pergunta que o Diederik Firth e outros estudiosos nos forçam a fazer é: quando um salmo é classificado como davídico, isso é uma afirmação categórica de que Davi sentou e escreveu aquele texto, ou a história mais complexa? Este slide ajuda a gente a visualizar as duas principais perspectivas. De um lado, a visão tradicional, muito antiga, que defende a autoria direta. Lé Davi significa escrito por Davi. E vamos combinar, é inegável que o Antigo Testamento retrata Davi como um músico e poeta de um talento incomparável, o doce cantor de Israel, como a gente lê em 2 Samuel 23. Não há por que duvidar que Davi tenha composto salmos. Só que do outro lado tem a análise mais sutil, mais nuançada, proposta por Firth, a da afiliação. Nessa visão, davídico designa um salmo que pertence à coleção real, aquela associada ao legado teológico e poético do rei Davi. Ele pode ter sido escrito por Davi, para Davi em sua corte, sobre Davi e suas provações, ou simplesmente no estilo da tradição davídica. A preposição lé, sem um verbo para definir sua função, permite toda essa rica ambiguidade. E o mais fascinante de tudo é que o próprio livro de Salmos parece apoiar essa visão mais ampla. O Firth aponta para evidências dentro do texto que são difíceis de ignorar. Pensem, por exemplo, no Salmo 18, um salmo davídico por excelência. O seu último versículo fala de Deus mostrando bondade ao seu ungido, a Davi e à sua descendência para sempre. A voz que está orando fala sobre Davi, na terceira pessoa. Ou o Salmo 122, em que o salmista se alegra ao chegar em Jerusalém, onde estão os tronos da casa de Davi, descrevendo algo que ele vê como um peregrino. E o que dizer daquela famosa nota editorial no final do Salmo 72? O salmo é atribuído a Salomão, Shlomo, mas a nota que encerra o livro segundo diz: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Isso sugere muito fortemente que Orações de Davi era o nome de uma coleção, de um bloco de textos, que se encerrava ali. E, além da figura monumental de Davi, outras vozes poderosíssimas ecoam no saltério, representando diferentes tradições litúrgicas de Israel. Temos os salmos dos filhos de Corá, os coratitas. Segundo os livros de crônicas, eles eram uma guilda importantíssima de levitas, músicos e guardiões do templo. Salmos como o 42 e 84, que expressam aquele anseio profundo pela casa de Deus, fazem todo sentido nesse contexto. Temos a coleção asáfica, ligada a Asaf, um dos 3 grandes líderes de louvor nomeados por Davi. Salmos como o 50 e o 73 têm um tom profético e sapiencial muito forte. E a diversidade não para por aí. Há salmos ligados a Jedutum, outro líder de louvor,
a Salomão e até mesmo a Moisés, o grande legislador, a quem a tradição atribui o Salmo 90, uma meditação profundíssima sobre a eternidade de Deus e a nossa brevidade. Então, para a gente recapitular esta primeira sessão, a grande lição é a seguinte: a gente deve abordar o Saltério não como a obra de um único autor, mas como um inário compilado, uma antologia que reúne múltiplas vozes e tradições e que foi cuidadosamente organizada em coleções. A figura de Davi é com certeza o centro gravitacional disso tudo. Ele é o arquétipo do adorador, o rei sacerdote, cujo relacionamento com Deus serve de modelo para a fé de Israel. O termo davídico, portanto, aponta para essa conexão teológica e histórica que é indispensável, mas faz isso de um jeito muito mais rico e amplo do que a simples autoria. Entender essa estrutura é o primeiro grande passo para apreciar a genialidade editorial e a profundidade teológica do livro de Salmos. Muito bem, avançamos agora para a nossa segunda área de investigação. Além de nos dizer a qual coleção um salmo pertence, os títulos frequentemente funcionam como etiquetas de gênero. Eles nos dão uma classificação literária, uma dica sobre o tipo de poema que estamos prestes a ler. É como entrar numa livraria e ver as placas ficção, poesia, biografia. Essas etiquetas nos ajudam a ajustar nossas expectativas e abordar o texto com as ferramentas certas, com a mentalidade interpretativa mais adequada. Este gráfico aqui nos mostra a frequência dos principais termos de gênero. O mais comum de todos, aparecendo 57 vezes, é mismor. As nossas Bíblias geralmente traduzem como salmo, mas isso cria uma redundância, né? Um salmo de Davi. Firth sugere que uma tradução melhor seria melodia. A raiz da palavra hebraica parece ter a ver com tocar um instrumento de cordas. Em segundo lugar, com 33 ocorrências, temos shir, que significa simplesmente cântico. A distinção exata entre os dois nem sempre é super clara, às vezes eles até aparecem juntos. Mas mismor parece dar uma ênfase no acompanhamento instrumental, enquanto shir pode focar mais na parte vocal. E em terceiro lugar, com 13 ocorrências, está aquele termo intrigante, maskil. Vamos tentar decifrar esse primeiro termo. O que é um maskil? Embora o significado exato seja debatido, a maioria dos estudiosos, e o Firth está entre eles, conecta esse termo à literatura de sabedoria. A raiz da palavra hebraica tem a ver com discernimento, insight ou instrução. Então, quando um salmo é chamado de maskil, como o Salmo 32, que fala sobre a felicidade do perdão, ou o Salmo 42 sobre a sede da alma por Deus, o título está nos dando um sinal. Atenção, este não é um simples lamento ou louvor. Tem aqui uma lição profunda para ser aprendida, uma sabedoria para a gente meditar. Ele conecta aquele poema à grande tradição sapiencial de Israel, a mesma de Provérbios, Jó e Eclesiastes. Outro termo fascinante e bem misterioso é miktam. O significado preciso dele, infelizmente, se perdeu no tempo. No entanto, uma hipótese muito interessante, apresentada por Firth, é que o termo pode vir de uma raiz que significa gravar ou inscrever. Se essa interpretação estiver certa, um miktam seria um tipo de epígrama ou inscrição. Um salmo considerado especialmente precioso, sabe? Uma joia poética que merecia ser metaforicamente gravada em uma tábua para ser preservada para sempre. E é muito curioso que os 6 salmos Mictã aparecem bem agrupados, sugerindo que os editores reconheceram uma qualidade especial que eles compartilhavam. E a lista de gêneros continua, mostrando a variedade incrível do saltério. Tepilá, que significa oração, aparece no título de 4 salmos, como o 90, a oração de Moisés, nos dizendo de forma bem direta qual é a função daquele texto. Temos o enigmático Sigaion, do Salmo 7, uma palavra tão rara que só aparece aqui e no livro de Abacuque, e cujo significado a gente perdeu. Talvez se referisse a um lamento bem apaixonado, meio errático. E tem também as designações bem claras, como Letodá, para ação de graças, que marca o Salmo 100, ou Terrilá, hino ou louvor, que designa o Salmo 145. E, a propósito, é dessa palavra, Terrilá, que vem o nome hebraico do livro de Salmos, Terrilim, o plural, que significa louvores. Resumindo esta segunda sessão, as designações de gênero nos títulos são ferramentas de interpretação de um valor imenso. Elas funcionam como um guia de leitura, um manual de instruções inicial. Elas nos avisam se devemos nos preparar para uma melodia com instrumentos, um cântico para toda a congregação, uma oração íntima e pessoal ou um poema de instrução e sabedoria. Ao dar essa primeira pista, os títulos moldam nossas expectativas e nos convidam a usar a abordagem correta para cada tipo de poema. Eles são o primeiro passo para entender não só o que o Salmo diz, mas como ele pretende comunicar a sua mensagem. Chegamos à terceira sessão,
Aqui, a gente vai explorar como os títulos ancoram os salmos em situações de vida muito concretas. Para isso, vamos juntar duas categorias da análise de Firth: as notas históricas e as notas caracterizadoras. Esses elementos nos títulos pegam o que poderia ser um poema atemporal meio abstrato e o enraizam num momento histórico específico, geralmente na biografia de Davi ou na identidade particular da pessoa que está orando. Olhem só que interessante. 13 salmos no Saltério contêm notas históricas bem explícitas que conectam eles diretamente a eventos narrados lá nos livros de Samuel. E essa linha do tempo ilustra essa conexão de um jeito muito vivo. A gente vê, por exemplo, o Salmo 57 com o título Quando ele fugiu de Saul na caverna, ou o Salmo 3, quando ele fugiu de seu filho Absalão. E claro, mais famoso de todos, o Salmo 51, quando o profeta Natã veio a ele depois que ele havia possuído Batseba. Esses títulos criam um link direto, poderoso, entre a oração e um momento de crise, de medo, de pecado ou de libertação na vida de Davi. Eles nos dão o cenário, o pano de fundo dramático para as palavras que vêm a seguir. E essa conexão histórica nos leva a uma pergunta de interpretação que é fundamental. Se o Salmo 3 é sobre a fuga de Davi de Absalão, ele pode ser orado por alguém que nunca foi um rei fugindo de um filho traidor? Se o Salmo 51 é a confissão específica de Davi por seu adultério e assassinato, como é que outra pessoa pode orar essas palavras com integridade? Será que a função dessas notas históricas é só biográfica, limitando o salmo àquele evento do passado? Ou será que tem algo muito mais profundo, muito mais pastoral acontecendo aqui? A resposta, segundo Firth, é que Davi funciona aqui como um exemplar histórico. Ele é o nosso modelo, o arquétipo do fiel em Israel. Ao conectar esses poemas a momentos específicos da vida dele, os editores do Saltério não estavam limitando o uso desses salmos. Pelo contrário, eles estavam nos ensinando como usar essas orações. Eles estão dizendo, olha, tem alguém aí se sentindo perseguido injustamente, encurralado numa caverna? Veja como Davi orou no Salmo 57. Tem alguém que caiu num pecado profundo e precisa desesperadamente de restauração? Veja como Davi se arrependeu no Salmo 51. Alguém está enfrentando uma traição devastadora vinda de dentro da própria família? Veja como Davi clamou a Deus no Salmo 3. Davi se torna o nosso professor de oração, e a vida dele, o laboratório onde essas orações foram forjadas e validadas. E além das notas históricas, temos também as notas caracterizadoras, que dão uma breve descrição da identidade da pessoa no título. Davi é chamado de servo de YHWH nos Salmos 18 e 36, um título de uma honra imensa no Antigo Testamento. Moisés, no Salmo 90, é o homem de Deus, o que destaca a sua autoridade profética. Mas talvez o exemplo mais comovente seja o título do Salmo 102, Oração de um aflito que, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Aqui o título não nomeia uma figura famosa. Ele nomeia uma condição humana universal, a aflição. É um convite explícito para que toda e qualquer pessoa que se sinta assim, necessitada e desfalecida, tome aquele salmo para si, encontrando ali uma voz para sua própria dor. Resumindo, as notas históricas e caracterizadoras são a ponte entre o poema antigo e a experiência humana de todas as épocas. Elas transformam os salmos, que poderiam ser literatura abstrata, em orações vividas, testadas no fogo da experiência real. Elas nos dão um exemplo concreto em Davi, o adorador por excelência, e, ao mesmo tempo, estendem um convite para que cada fiel se veja naquelas palavras, para que faça daquelas orações as suas próprias orações. Elas garantem que o Saltério nunca se torne um mero objeto de estudo acadêmico, mas que permaneça sempre um manual vivo para a alma que busca a Deus, no meio das alegrias e das dores da vida. Chegamos à nossa quarta e última sessão de análise. Se as sessões anteriores responderam quem, o que e quando, esta vai nos dizer o como. Os títulos estão repletos de orientações de performance, de instruções musicais e litúrgicas que nos oferecem um vislumbre fascinante de como esses poemas eram, na prática, cantados, tocados e utilizados no culto do antigo Israel. Elas são a prova documental de que o Saltério era um livro vivo, pulsando com música e adoração comunitária. E as instruções são de uma variedade incrível. A gente tem indicações claras de instrumentação, como no Salmo 4, que deve ser cantado com instrumentos de cordas. Temos referências a melodias populares da época, tipo Segundo os Lírios ou Segundo Não Destruas. Provavelmente eram canções folclóricas, cujo tom era bem conhecido, e o título instruiu o músico a usar aquela melodia para o novo texto sagrado.
Há termos técnicos cujo significado é debatido, como sobre a oitava, que pode se referir a uma afinação ou a um registro vocal específico. E, finalmente, há indicações para ocasiões litúrgicas bem específicas, como o Salmo 92, que é designado como um cântico para o dia de sábado. E é aqui que a gente encontra alguns dos elementos mais poéticos e intrigantes dos títulos. Os nomes de algumas melodias. Pensem só. Segundo a corça da manhã, para o Salmo 22. Segundo a pomba silenciosa dos lugares remotos, para o Salmo 56. A gente não tem a menor ideia de como essas melodias soavam. A notação musical se perdeu há milênios. Mas o próprio nome da melodia já cria uma atmosfera, já evoca um sentimento. A corça da manhã sugere algo frágil, belo, mas também cansado e vulnerável, o que se encaixa perfeitamente com o clamor inicial do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? O nome da melodia já começa a interpretar o Salmo para a gente, antes mesmo de lermos a primeira palavra. Muitos termos musicais, a verdade é essa, permanecem obscuros para nós. Gittite é um ótimo exemplo. Aparece nos Salmos 8, 81 e 84. O que significa? Ninguém sabe ao certo. Poderia ser um instrumento de cordas específico, talvez vindo da cidade filisteia de Gat. Poderia ser uma melodia popular de Gat. Ou poderia ser um estilo musical. Essa incerteza pode até ser frustrante para o estudioso, mas a própria presença desses termos já é uma informação valiosíssima. Ela confirma, sem nenhuma sombra de dúvida, a natureza profundamente musical e performática do saltério. Estes não eram poemas para serem lidos em silêncio numa biblioteca. Eram libretos para serem cantados e tocados no templo, com toda a pompa e circunstância litúrgica. Um dos exemplos mais claros de como os salmos eram textos vivos, que podiam ser adaptados para novas situações, é o Salmo 30. Quando a gente lê o corpo do poema, a gente percebe que é uma oração de agradecimento superpessoal. O salmista fala de ser tirado da cova, de uma doença que quase o levou à morte. É uma experiência individual. Só que o título nos informa que este é um cântico para a dedicação da casa, muito provavelmente o templo. O que aconteceu aqui? O Firth sugere um processo fascinante. Uma oração pessoal de um indivíduo foi pega pela comunidade e reapropriada para um grande evento litúrgico nacional. A cura do indivíduo virou uma metáfora poderosa para a restauração da nação e do templo depois de uma crise. Isso mostra a incrível flexibilidade e a vitalidade do saltério. E essa prática de dar melodia e voz às orações de Israel nos conecta diretamente à nossa realidade hoje. A tradição riquíssima e vibrante de musicalizar os salmos nas igrejas ao redor do mundo, e de forma muito especial no Brasil, desde os hinos mais antigos até as produções contemporâneas, é um eco moderno, é uma continuação direta dessa prática ancestral. Quando uma comunidade hoje canta uma nova melodia para o Salmo 23 ou para o Salmo 91, ela está, na verdade, participando da mesma dinâmica dos levitas no templo. Está dando uma nova roupagem musical, uma nova voz, às orações atemporais de Israel, tornando-as cantáveis e relevantes para a congregação de hoje. É uma tradição viva, que, pela graça de Deus, nunca morreu. Para a gente recapitular nossa última sessão, as orientações de performance nos títulos são a prova definitiva da natureza original do saltério. Ele não é, em sua essência, um livro de poemas para leitura silenciosa e individual. Ele é um inário, um cancioneiro, um roteiro para o culto comunitário de Israel. As referências a instrumentos, melodias e ocasiões litúrgicas nos convidam a imaginar o som do templo, a ouvir os coros levíticos e a entender que essas palavras foram feitas para serem entoadas, tocadas e vividas em comunidade, com todo o corpo e toda a alma. E assim a gente chega ao final da nossa jornada investigativa. Se a gente pudesse resumir a função dos títulos em uma única metáfora, poderíamos chamá-los de fichas técnicas da alma, ou talvez as notas de encarte de um grande álbum musical. São guias bem concisos, mas densos de informação, que nos dão tudo o que a gente precisa para começar a nossa audição, a nossa leitura, da maneira correta, da forma como os primeiros compiladores pretendiam. Vamos recapitular rapidinho o que aprendemos com eles. Com base na obra de D.G. Firth, a gente viu que os títulos respondem a 4 perguntas fundamentais. Primeiro, a pergunta quem? Eles nos conectam a pessoas, a coleções e tradições como a davídica, a coratita ou a asáfrica, revelando o caráter comunitário e multifacetado do saltério. Segundo, o quê? Eles nos informam o gênero do poema, dizendo se estamos diante de uma melodia, um cântico, uma oração ou um poema de sabedoria. Terceiro, quando? Eles ancoram a oração em contextos históricos e pessoais, especialmente na vida de Davi, tornando um modelo para nós.
E quarto, como? Eles nos dão pistas preciosas sobre a performance musical e o uso litúrgico original daquele salmo específico. Então, o ponto crucial para a gente guardar é este. Longe de limitar ou de engessar a interpretação, os títulos a enriquecem, a aprofundam e a direcionam. Eles não são uma camisa de força, eles são um mapa. Eles são o primeiro passo que os antigos editores nos convidam a dar para entrar no mundo do salmo com o pé direito. Ignorar esses títulos é escolher começar a jornada meio desorientado. Acolhê-los é aceitar a sabedoria e a orientação daqueles que compilaram este livro para que ele se tornasse o livro de orações do povo de Deus por milênios, encontrando seu cumprimento final em Cristo e sua igreja. E agora, fica uma pergunta para a reflexão pessoal de cada um. Depois de desvendar um pouco do significado dessas fichas técnicas, de entender que elas nos falam sobre coleções, gêneros, contextos e performance, como é que esse conhecimento pode transformar a próxima leitura dos Salmos? Da próxima vez que alguém se deparar com o Salmo 57 e ler Mictam de Davi quando fugia de Saul, na caverna, para o mestre de canto segundo a melodia Não Destruas, essa pessoa vai simplesmente pular essas palavras? Ou será que ela vai parar e pensar, uau, ok, este é um poema precioso, um Mictam, da coleção davídica que nasceu num momento de perigo extremo e que era cantado no culto com uma melodia específica. Como essa consciência prévia pode abrir novas camadas de significado no poema que vem logo a seguir? E para quem desejar se aprofundar ainda mais neste estudo fascinante, a fonte principal que a gente utilizou hoje foi o comentário Psalms, de D.G. Firth, que vai ser publicado pela editora Apollos. É uma obra de referência que detalha cada um desses pontos com um grande rigor acadêmico e muita clareza. Eu agradeço a atenção de todos e espero de verdade que esta análise tenha equipado cada um a ler o livro de Salmos com olhos renovados e um apreço ainda maior por cada palavra, a começar sempre pelo título.